Seja todo mundo bem-vindo a mais uma live aí da Binary Cloud. Hoje é uma mais que especial, ela é em parceria com a Citrix. A gente está trazendo uma dinâmica um pouco diferente para vocês hoje, para falar de um assunto que já é considerado como o futuro do trabalho no mundo todo. Então, hoje a gente vai falar sobre serviços e ferramentas que possibilitam o trabalho remoto com segurança, alto desempenho, que já trazem mais produtividade para os colaboradores. E o melhor desse modelo todo é que ele é um modelo as a service. E para a gente trocar uma ideia sobre esse tema aqui, eu gostaria de convidar o nosso convidado especial aqui, né, que é o Eduardo Ferreira, Partner Account Manager da Citrix. Eduardo, seja bem-vindo à nossa live aí. Se você pudesse apresentar aí um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Na Citrix, eu sou responsável por esse modelo CSP, que é o Citrix Service Provider, para a América Latina. No mercado, eu tenho mais de 25 anos de experiência trabalhando em empresas de telecomunicações e fabricantes de TI. Espero que a gente possa ter uma boa experiência por aqui. Obrigado de novo pelo convite. Perfeito, eu que agradeço aí pela sua participação, Edu. A outra pessoa que vai participar aqui com a gente dessa live também é o Luiz Fernando, CBO da Binary Cloud. Seja bem-vindo aí, Luiz, a mais uma live da Binary. Se você pudesse se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece aí das nossas lives. Boa, obrigado aí, Lu, pelo convite. É sempre bom estar aqui falando com a nossa equipe, com a nossa audiência, com nossos parceiros. Eduardo, especial sim, é sempre bom bater um papo com você aí, obrigado por esse dia aí. Bom, uma das missões que eu tenho como CBO da Binary Cloud é desenvolver produto, né? Então, direcionamento para onde a gente aloca nossos esforços aí. E acho que entre todas as atribuições no sentido de geração de negócio, de tratar o relacionamento com o cliente, desde a camada da prospecção até a conversão e pós-venda, né? Mas falar de produto é sempre um negócio interessante, né? A gente está vivendo um momento aí onde a pandemia mudou tudo, né? A forma como a gente pensa, a forma como a gente vive e tal. E como a Luana falou, pensar no futuro do trabalho com mobilidade, com flexibilidade e tal, são coisas que têm nos motivado bastante ao longo desse último ano. Por isso é muito legal para mim estar aqui hoje trazendo essa novidade, trazendo essa parceria com a Citrix aqui, para que todos vocês possam conhecer. Perfeito, muito obrigada, Luiz. Como eu falei, pessoal, essa vai ser uma live um pouco diferente, então nessa primeira parte a gente vai ter o Eduardo compartilhando ali uma apresentação com a gente para mostrar como é que funciona o Citrix Virtual Apps e Desktops. Nesse meio tempo, enquanto ele faz a apresentação, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aqui pelo chat no canto direito, tá? Depois dessa apresentação, o Luiz vai fazer uma fala bem breve ali, explicando como é que vocês conseguem ter acesso a esse produto através da Binary Cloud, e aí depois desse a gente inicia o bate-papo, tirando as dúvidas de vocês ali que mandaram, tanto via chat quanto via formulário lá na hora da inscrição, tá? Então, Edu, fica à vontade, o palco é todo seu. Então é o seguinte, o objetivo aqui, de uma maneira bem simples, mostrar os benefícios do modelo CSP e também comentar um pouquinho com vocês sobre a história da Citrix e sobre os produtos da Citrix. Então, para começar, uma rápida introdução aqui da Citrix. A Citrix tem 32 anos, ela foi fundada em 1989, ou seja, há 32 anos lá atrás, uma pessoa visionária enxergou essa questão de acesso remoto, que hoje está tão na moda, né? A gente está em mais de 100 países, são mais de 10 mil parceiros, mais de 440 mil clientes e mais de 100 milhões de usuários. Então, como eu disse, né, a Citrix foi fundada lá em 1989 e, desde então, ela vem impulsionando aí o futuro do trabalho em um mundo que esse futuro, né, continua mudando tanto, né? Então, lá atrás, em 89, começou esse assunto todo de acesso remoto, a gente passou por Application Delivery, computação virtual, mobilidade cloud,
segurança, né? Um tema tão importante hoje em dia, até chegar aqui em 2021, no Digital Workspace, que é o nosso principal produto hoje, nosso principal ambiente de trabalho seguro. Então, são 32 anos aí de caminhada. E nesse período, né, principalmente de 1 ano e meio para cá, o que vem forçando a mudança? São tantos assuntos que nos empurram, né, para a mudança, mas eu separei 4 aqui para vocês, entre eles segurança, né, todo mundo sabe quanto é que custa para uma empresa um ataque cibernético, e a gente sabe que as empresas estão caminhando para ter um ambiente seguro, e não só para a matriz filial, mas também para os seus usuários remotos. Um outro, já fazendo o link aqui com acesso remoto, a gente pensa muito em pandemia, né? Porque está todo mundo trabalhando em casa ou passando para um modelo híbrido, mas, na verdade, o acesso remoto é muito importante também em fusões, aquisições, expansões de empresas, recuperação de desastres ou até mesmo a pandemia, né? Então, o que é importante aqui? É que o usuário possa acessar de qualquer lugar, a qualquer momento e de qualquer equipamento, seja celular, seja notebook, seja desktop, enfim. Um outro item importante que força a mudança é a adoção da nuvem. Lá atrás, né, as empresas ainda tinham receios de colocar operações complexas na nuvem, e a gente vê que isso vem mudando. Então, a nuvem hoje, ela é uma ferramenta muito importante para conduzir a transformação digital de uma empresa. E um quarto ponto, na verdade são 2, né? A gente fala muito aqui de identidade, de compliance. O que é aqui? Acho que um grande motivador aqui, temos a LGPD, né? Que está em vigor, são multas altas. Enfim, toda essa solução aqui, ela acaba dando a oportunidade das empresas se adaptarem a essa necessidade. E falando um pouquinho mais de pandemia, imaginando lá que em março de 2020, fase 1, uma crise, foi difícil, né? Fechamento aí forçado dos escritórios, a transição do working from home, todo mundo indo para casa. Nessa época aí, não tinha dispositivo, não tinha aplicativo, como acessar os arquivos, enfim, a VPN era uma das únicas formas. Então, foi um momento muito difícil. Aí, já passando para a fase 2, imaginar que as pessoas já estavam em casa, trabalhando, aí tivemos alguns outros problemas, como risco de segurança, né? Esse ambiente é seguro, que a pessoa está acessando de casa, né? Eu consigo escalonar, por exemplo, eu preciso de amanhã mais 30 posições, na outra semana mais 50 posições. VPN eu consigo escalonar? VPN é segura? A gente entende que existem outras formas de você atender essa demanda através da internet. Outra necessidade foram os dados, né, os analytics, para suportar toda essa operação remota. Então, imagina o seguinte, você precisa ver se o usuário final, se ele tem algum risco de segurança, se tem alguma vulnerabilidade, precisa entender se a experiência de usuário está boa, performando, precisa entender de onde está acessando, enfim, foram necessidades que surgiram com essa experiência de pandemia. E sempre pensando aí numa rápida implementação. Agora, passando para a fase 3, que é esse trabalho mais híbrido, a gente vê empresas voltando e outras não. Então, esse trabalho tem que ser reimaginado, sempre pensando na experiência do usuário, uma experiência com performance, uma experiência segura, uma experiência onde possa ser acessado de qualquer lugar, qualquer horário, qualquer equipamento. Ok? Acho que todo mundo passou de um pouquinho disso. Então, vamos lá. Agora, contando para vocês aqui, quais são as linhas de atuação da Citrix que vão acabar suportando todas essas necessidades que eu comentei acima. A gente trabalha com Workspace, que é um ambiente de trabalho seguro, virtualizado. A gente trabalha com Analytics, tão importante, como comentei acima,
de você ter informações para tomar decisões do seu negócio e acompanhar também toda a performance, segurança e networking. E no próximo slide, eu vou mostrar para vocês de uma forma bem resumida quais são as soluções da Citrix num segundo nível, tá? Eu queria deixar a seguinte mensagem para vocês. Depois vocês podem procurar a Binário ou até mesmo a Citrix para que a gente possa entrar no detalhe desses produtos, tá? Eu vou só comentar com vocês por cima, mas eu fico à disposição depois para fazer reuniões one-to-one para que a gente possa aprofundar. Então, na linha de virtualização, que é uma das linhas mais conhecidas da Citrix, você consegue fazer toda a virtualização de apps e desktops, correto? Então, aqui, inclusive, você consegue contratar separado. Você pode só contratar a virtualização de uma aplicação ou de uma aplicação mais um escritório. Então, esse produto é o carro-chefe da Citrix, né? Já conhecido, há muito tempo já, sendo implementado e evoluindo. Nessa linha também a gente tem o Citrix Hypervisor, também bem conhecido, né? Que ele ajuda na otimização das entregas de aplicações e na performance. E também tem um produto exclusivo aqui para Azure. Em outra linha, a gente tem aqui o famoso Content Collaboration, que é o novo nome, que é o antigo ShareFile, como é um nome mais conhecido aqui por quem já está há mais tempo no mercado, né? Que é uma maneira de você, por exemplo, trocar conteúdo de uma maneira segura, assinar documentos de uma maneira segura, ok? Tem uma outra linha aqui que é o Enterprise Mobility Management, que é o Citrix Endpoint, que é você fazer uma gestão de todo o parque móvel de uma empresa, ok? E como eu comentei acima também, os produtos de networking. Então tem o ADC, escutei aí uma pesquisa que 75% do tráfego de internet passa pelos ADCs da Citrix. Então, olha como é importante você ter esse produto. Citrix Web Application Firewall, Citrix Gateway, Delivery Management e o SD-WAN. O SD-WAN que é tão importante, né, para melhorar a conectividade, para trazer segurança para o ambiente, para você, por exemplo, usufruir de todos os benefícios da internet com segurança e com experiência. Ok, pessoal? E aí, o Citrix Analytics, que é o que eu comentei acima, são informações de gestão e de tomadas de decisão para o negócio, e o Citrix Workspace, que pode englobar todos esses produtos dentro de um único ambiente de trabalho seguro. Então, reforço, a gente pode aprofundar num outro momento, produto por produto, feature por feature, o que vocês precisarem. Bom, vamos lá. Agora, então, eu falei da história da Citrix, eu falei das linhas de atuação e dos produtos, e agora eu quero falar para vocês do modelo CSP, que esse sim é o... Como é que fala? É o momento mais especial aqui da apresentação, tá? Então, o CSP é o modelo certo para você? Lembrando que CSP é Citrix Service Provider. Nada mais é do que a Citrix vender as soluções, os produtos dela como serviço. Tá? Então, vamos fazer algumas perguntinhas para ver se esse modelo é certo para você. Por exemplo, você está procurando trocar o orçamento de CAPEX por OPEX? Ou seja, você está pensando em comprar ou já está comprando TI como serviço? Né? Essa aqui é trocar de orçamento. Então, você deixa de ter os ativos para pagar como despesa, correto? Uma segunda pergunta aqui. Você quer um faturamento baseado no consumo e pagamento mensal? Essa também é muito importante. Esse modelo permite que você pague pelo uso e pague por mês. Olha que interessante. Olha como isso aqui minimiza o risco do negócio, correto?
Inclusive, também, você pode, por exemplo, você pode contratar licenças extras e utilizar por um período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois devolver. Olha como esse modelo ele é flexível, ele pode apoiar esse tipo de negócio. Outra pergunta aqui. Você quer deixar de possuir ativos? Isso está um pouquinho ligado com a pergunta 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o ativo para quem sabe realmente administrar esse tipo de tecnologia, esse tipo de hardware ou software, ok? Outra coisa, você começou a embarcar em uma estratégia de nuvem, olha como a gente pode ajudar vocês, né? Lembrando que os produtos de CSP, eles podem ser comercializados tanto no on-premises como na nuvem, tá? A gente tem as duas opções. E a última pergunta, você tem uma equipe interna de TI sobrecarregada? Ou, de repente, não tem uma equipe de TI especializada? Que tal terceirizar isso com a Binário Cloud, que tem tanta experiência para prestar um bom serviço e vocês cobrarem aqui SLA? Tá? Então, dá uma pensadinha. Depois a gente vai compartilhar esse material. Dá uma pensadinha se você se encontra aqui em alguma dessas perguntas. Então, aqui eu vou fazer um resuminho, mais ou menos, do que eu falei acima, né? O que é mais importante no modelo CSP? Primeiro, você vai alavancar a OPEX, tá? Um exemplo aqui bem simples. Pense em leasing de carro, em vez de comprar um, né? Esse modelo tem crescido no Brasil. As pessoas têm optado por alugar um carro e usar, do que comprar um carro, do que ficar com um ativo. Então, tá aqui, tá pagando como despesa mensal, né? E um outro exemplo também bem simples. Essas soluções podem ser pagas e consumidas por mês. Então, outro exemplo simples. Pense em garrafas, vamos imaginar aqui, né? Você vai pagar por taças de vinho e não comprar uma garrafa de vinho inteira. Eu não consigo tomar uma garrafa inteira, então eu vou tomar 2 taças, vou pagar pela taça. Eu tomo uma garrafa e meia, então eu vou comprar uma garrafa, mas a segunda eu vou consumir e pagar por 2 taças. Esse aqui é o coração do modelo. Você muda de CAPEX para OPEX e você vai consumir e pagar por mês, ok? Acredito que tenha ficado bem claro isso. E aí é o seguinte, para finalizar a minha apresentação, eu vou tentar tangibilizar para vocês aqui através de casos de uso. Então, eu tenho 7 casos de uso aqui para deixar a mensagem para vocês. Por exemplo, a minha empresa tem muitos funcionários remotos que precisam de acesso seguro, flexível e com produtividade. Aqui está na cara que o Desktop as a Service atende essa demanda aqui, essa necessidade, né? Que vai acessar de qualquer lugar, qualquer momento, qualquer device, é seguro e tem produtividade. Olha um outro case aqui de uso. Preciso gerenciar de uma forma centralizada a minha infraestrutura, enquanto reduzo o meu custo de operação. Interessante, né? Você já analisou a opção de contratar tudo isso como serviço? Olha que legal, contratar uma virtualização de aplicações como serviço, ou contratar um desktop como serviço e pagar pelo uso e por mês. Terceiro, caso de uso. Somos uma empresa pequena e temos dificuldades em configurar e manter fluxos de trabalho. Será que você está olhando para terceirizar a sua TI? Eu tenho certeza que a Binário Cloud pode ajudar muito aqui nesse caso de uso. Quarto caso, a maioria dos meus clientes possuem dados localizados em uma nuvem pública. Gostaria de gerenciar de forma centralizada seus aplicativos e desktop. O Citrix Service Provider permite isso. Você tem opções de gestão multi-tenant ou single-tenant, por exemplo, que pode fazer toda essa gestão de uma forma centralizada. A Binário Cloud fornece esse serviço, essa gestão. O quinto, já estou terminando, somos uma empresa com agentes na área. Eles precisam ser capazes de tirar fotos e inserir dados de maneira segura. Esse aqui me remete muito a seguradoras, corretoras,
que a gente recebe na nossa casa para tirar foto do carro, a gente coloca o CPF, assina. Será que esse ambiente é seguro, onde eu estou colocando todas essas minhas informações pessoais? Ou seja, né, qual a sua política de segurança da informação? Penúltimo, temos vários locais e nunca fomos capazes de garantir a disponibilidade para essas filiais, porque os links MPLS são muito caros. Isso é fato, né? A gente tem outras opções de links, né? Além do MPLS, por exemplo, o 4G. Agora, chegando em breve o 5G, já temos o 3G, são mais baratos? Ok, mas eu estou abrindo para o mundo da internet. Então, o que eu preciso? Eu preciso de segurança, eu preciso de performance. Você já pensou no SD-WAN, por exemplo? Né? Como podemos reduzir custos e aumentar o desempenho e a confiabilidade? E aí, meu último case que eu gostaria de deixar com vocês. Somos um escritório de advocacia que tem muitos advogados. Eles precisam ser capazes de editar e compartilhar documentos em tempo real e com segurança. Isso não acontece só com advogados, né? Também é uma necessidade de muitas empresas. Então, dentro de um ambiente seguro, pode fazer tudo isso. Seja num desktop virtualizado, as a service, e incluindo o ShareFile, que é o nosso Content Collaboration, que eu comentei lá no começo. Então, pessoal, eu queria passar essa mensagem para vocês. É um modelo as a service, é um modelo que você vai pagar pelo uso e vai pagar mensal. Isso diminui muito o risco do seu negócio. A Binário Cloud está preparada aqui junto com a Citrix para fornecer tudo isso que foi comentado para a sua empresa. Eu fico à disposição, eu acredito que vamos ter aqui mais algumas perguntas, então depois eu volto. Luana, obrigado pela oportunidade. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Obrigado. Obrigada aí pela sua apresentação, Edu. Luiz, se você puder explicar um pouquinho para a gente aqui como é que as pessoas conseguem entrar em contato com esse modelo via Binário Cloud? Boa. Eduardo, obrigado por trazer essa visão geral sobre aplicabilidades e parâmetros técnicos aí da solução. Para trazer um pouco para o contexto de negócio, né, a gente está falando de trazer como serviço todas as camadas aí que envolvem a adesão a uma solução como a da Citrix. Tá? Então, a gente está falando ali na camada de virtualização, está falando na camada de software, etc. Isso a Citrix traz para a gente por meio do modelo de CSP que foi aqui apresentado. Né? E o que a gente faz aqui na Binário Cloud é complementar com todas as outras peças que faltam na suíte. Então, por exemplo, a infraestrutura em nuvem, onde vai rodar a solução, né? O serviço de deploy, de monitoramento, de suporte, né? A orientação, a gente entra aí numa camada toda de boas práticas, né? Que isso faz parte de todo o deployment que a gente acaba fazendo aqui, todo o onboarding que a gente faz de cliente, né? Então, ajudar na construção de políticas, de processos, procedimentos, que vão fazer com que não só você esteja aderindo a uma tecnologia, né, mas sim que você tenha acesso a uma solução, de fato, né, e que vai fazer com que o dia a dia da sua empresa seja mais produtivo, né, que você torne a sua operação aí mais segura, mais rentável, mais lucrativa, tá? E tem aí todos os benefícios que o Eduardo trouxe para a gente, né? Mobilidade, segurança, acho que são aí os principais que estão em evidência. Tá? Então, se a gente poder olhar em camadas, né? A gente tem a camada do middleware aqui onde está a Citrix, tudo que tem para baixo dela e tudo que tem para cima, a Binário Cloud aí está englobando e trazendo para vocês como serviço. Tá? Em resumo, você vai nos dizer o número de pessoas que você tem, o número de usuários que você precisa atender. A gente vai buscar compreender um pouco melhor a forma que você precisa atender esse pool de usuários, né?
Como exemplo, eu tenho usuários heavy users, eu preciso que eles tenham acesso root a uma instância dedicada para eles, porque são desenvolvedores, por exemplo, né? Então, a gente vai guiar o deploy da solução ou o onboarding para atender a esse requisito, né? Ou não, eu sou uma empresa de ERP, eu tenho uma ferramenta legada e eu preciso prover para o meu usuário lá da ponta um acesso via web a um sistema específico, por exemplo, tá? Ou o meio termo, né? Eu tenho usuários administrativos que utilizam aqui as ferramentas aí que a gente conhece no dia a dia, né? Um BI, um Office, coisas nesse sentido, tá? Eu preciso virtualizar sessões, por exemplo, tá? Então, a gente vai fazer com vocês todo o entendimento de qual a melhor forma de atender esses requisitos. Vamos conduzir toda essa jornada de deploy, testes, etc. E vamos suportar vocês ao longo de todo o contrato, tá? Com toda a operação aí, 24/7, e todo o nível de excelência que a Binário Cloud já traz em todas as soluções que ela entrega aí para o mercado. Perfeito, muito obrigada aí pela explicação de vocês dois. Eu quero trazer agora as perguntas que a gente recebeu ali no formulário de inscrição e aproveitar para reforçar para vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo que se vocês tiverem algumas dúvidas aí ao longo dessa conversa, vocês podem mandar aqui pelo chat que eu vou incluindo nesse nosso bate-papo aqui, tá? Para começar, eu já quero trazer a dúvida do Rubens, que veio lá pela página de inscrição. Obrigada pela tua pergunta, Rubens. Ele pergunta para a gente como solucionar o uso do serviço remoto com a qualidade dos links que a gente tem hoje disponível no mercado. Boa. O Rubens sempre traz interações relevantes aí para a gente. Obrigado aí, Rubens. Acho que eu posso começar respondendo essa, Eduardo, depois você complementa. Falar de conectividade, acho que é um tema que, para a gente no dia a dia, no universo corporativo, aí, já não tem mais como escapar. Assim como a gente precisa de energia elétrica, como precisa de água e qualquer coisa nesse sentido, né? Sabemos que os grandes centros eles são beneficiados nesse sentido, então você tem uma cobertura, um leque de opções ali melhor, né? E você vai indo para regiões mais afastadas, talvez você não tenha tanta opção, vamos assim dizer. Apesar de até o mercado que a gente gosta bastante, investe muito nele, é o mercado de provedores regionais de internet, de ISPs, né? Às vezes você pode ter uma latência maior, uma conectividade não tão veloz e assim por diante, né? Mas aí, para mim, está um dos grandes pontos fortes da solução, né? Quando a gente está falando de trabalhar com virtualização de desktop, o propósito é justamente você levar tudo que vai ser processado para um ambiente altamente performático, que é a nuvem, né? E o usuário, por sua vez, ele vai estar utilizando basicamente uma tela para fazer o acesso. Então, ao invés de estar trafegando dado que vai ser processado, ele basicamente está vendo o resultado do processamento daquele dado, né? Então, o link ele passa a ser menos crítico nesse sentido, porque o usuário vai dar um comando e isso está acontecendo na nuvem, né? E o resultado depois volta para ele ali na tela. Seja com uma latência um pouco maior, um pouco menor, seja mesmo com uma queda, né, uma falha na conexão, mas ao retornar, ele retorna no ponto que parou. Então, eu acredito que esse é um dos grandes pontos fortes aí da solução Citrix como um todo, né? Adicionalmente, só para concluir, a gente fala um pouco da evolução que a rede teve na camada de software, né? E aí o Eduardo também dá uma pincelada para a gente sobre SD-WAN aqui, né? Então, você tem um conjunto de tecnologia na virtualização do desktop, mais um conjunto de tecnologia que hoje já está disponível para o ambiente de rede. Isso faz com que a adesão a esse modelo já seja muito mais tranquila, independente do cenário aí que a empresa esteja inserida. Resposta perfeita, vou completar um pouquinho. Boa pergunta, Rubens. Tudo isso que o Luiz comentou, eu só agrego a questão da Citrix ter o seu próprio processador, né? A Citrix tem o HDX, que traz para esse ambiente bastante performance. Então, por exemplo, empresas de call centers que utilizam muito SymClient, Mini PC, a gente sabe que é uma máquina com restrições, com menos performance. Quando ele acessa o ambiente virtualizado, isso muda de figura.
Por quê? Porque dentro da nuvem você tem toda essa performance disponível para o usuário. Então, é o que o Luiz comentou, faz parte da solução, melhorar a conectividade. Concordo também que SD-WAN mais virtualização é a dobradinha perfeita para resolver todo esse tipo de problema. E utilizar não só os links MPLS, enfim, mas também utilizar o que a internet, todos os benefícios que um 3G, um 4G, enfim, um 5G, um internet dedicado pode trazer para a solução. Perfeito, muito obrigada, pessoal. A segunda pergunta que eu vou trazer aqui, ela foi feita pelo Roberto, lá na nossa página de inscrição também, e ele pergunta, para TI interna, quais são os benefícios na prática, né? Se vocês acreditam que a virtualização do software pode melhorar a experiência dos usuários em questão de TI interna, o público interno mesmo da empresa. Acho que, Rubens, Eduardo, você pode começar aí para a gente. Tá. Sem dúvida, o TI interno é um dos departamentos mais impactados aí com os benefícios. A começar pela gestão. O Desktop as a Service, ele possui um dashboard, uma ferramenta de gestão muito fácil de você usar e de você gestionar. Então, por exemplo, você pode gestionar todos os seus clientes ou usuários através de um único dashboard, que a gente chama de uma gestão multi-tenant, ou você pode ter opções de single tenant para aquele usuário ou cliente que precisa ter uma solução apartada. Então, sem dúvida, essa gestão vai trazer muito benefícios e, para mim, o principal é que ele vai estar contratando isso de quem sabe fazer, que é a Binário Cloud, e cobrar um SLA. Quer complementar, Luiz? Eu concordo com a sua perspectiva de que o administrador do ambiente, né, o administrador de TI, ele acaba sendo uma das pessoas ali mais positivamente impactada pela solução. Né? A gente fala muito sobre a dificuldade que é você manter um parque atualizado, você manter o sistema operacional em dia, você aplicar políticas administrativas de segurança e etc. Né? E também sabemos muito do custo de tempo, né, que leva a você cuidar de hardware, né? Tanto na camada de servidor, quanto nas estações de trabalho, ali também no dia a dia, você acaba tendo um dispêndio muito forte aí do time de TI para administrar esse tipo de ambiente. Né? E quando a gente fala de você levar essa gestão toda para uma camada de software, né, você está falando de poder fazer isso com muito mais flexibilidade, né? Então, fica mais fácil para fechar janelas, fica mais fácil para fazer updates, porque você vai aplicando isso baseado em políticas, grupos de usuário, por exemplo. Né? Então, você tem um ganho muito grande na camada da virtualização ali de desktop para você manter as políticas da empresa em dia. Né? Aí você une isso, né, com rodar esse ambiente dentro de uma nuvem, né? Você está levando o teu nível de maturidade ali, tecnológica para um nível muito alto. Né? Você está falando de ter altíssima disponibilidade, porque a nuvem garante quase 100% de SLA. Você está falando de não precisar se preocupar com o teu link, no fim das contas, que vai ser o meio, né, para suportar os acessos dessas pessoas. Né? Você está falando de ter um nível de escala muito rápido, porque a nuvem vai te entregar ali recursos abundantes para você poder crescer e adequar, né, a volumetria de ambiente de acordo com a realidade do teu negócio e tal. Então, eu diria que para quem cuida de TI, a gente está aqui vivenciando um momento de transformação digital, né? Você ouve falar em indústria 4.0, essa coisa toda. Cada vez mais o profissional de TI ele precisa entrar na camada de negócio, né? Focar em solução para as empresas, para o dia a dia, tornar mais performático, mais ágil, né? Mais dinâmico, o processo produtivo em si. Né? Então, cuidar de hardware, cuidar de versão, cuidar dessa camada ali de software muito baixa e tal, ao nosso ver, é o que mais consome tempo do TI no dia a dia e já gera pouco valor, né? Um valor pouco agregado.
Então, ao meu ver, para o público de TI, a solução é fantástica nesse sentido. Aí aquilo, olhando para a pergunta, você me corrige, mas pergunta um pouco sobre o usuário também, né? E aí eu entendo como usuário dentro de uma empresa as áreas de negócio, né? Então comercial, marketing, financeiro e tal, né? Aí a gente sabe das dores que as pessoas têm no dia a dia, né? Quantas pessoas ficam meses ou até anos com o computador ali que já está no seu limite, né? E tem toda aquela burocracia para trocar, acaba não trocando, né? Uma rotina rápida para gerar um relatório, às vezes pode levar 4, 5 vezes mais de tempo, né? Às vezes uma rede que oscila dentro, porque a placa de rede é antiga ou isso aqui, você acaba gerando ali uma série de pequenos estresses que, no fim das contas, consome a capacidade da empresa de ser ágil, de ser efetiva, né? Então, ao meu ver, o efeito colateral positivo, né? Então, você já é um grande avanço ali de maturidade para o TI, mas o efeito colateral positivo é que você está levando performance, flexibilidade, mobilidade para o negócio em si, né? Então, a gente acaba tendo como resultado aí o famoso ganha-ganha, né? Onde sai todo mundo feliz. Deixa eu só completar rapidinho, já que você falou também de usuário e outros departamentos, departamento financeiro, né? Sem dúvida é outro que sai ganhando bastante com essa solução. Por quê? Porque vai pagar pelo uso e vai pagar mensal. Então, vai trocar aquele orçamento de CAPEX por OPEX e vai pagar realmente pelo que está usando. Então, mais um benefício para o contratante, para o cliente. Legal. E ainda falando dessa parte de benefícios, a gente recebeu uma pergunta aqui do Bruno Adorno, que é qual o benefício da solução da Citrix em relação a soluções como o Apache Guacamole. Então, não sei se vocês conseguem explicar em nível técnico, né, mas a gente vai ter até uma próxima live que pode trazer mais detalhamento sobre isso, mas se vocês puderem pincelar algumas coisas aí em relação a isso. Eu entendo que a solução da Citrix, ela, por exemplo, você comentou de Microsoft, né? Ela é muito complementar. Quando você contrata só a solução da Microsoft, ou, por exemplo, essas outras que você comentou, você acaba não atendendo todas as necessidades de gestão, todas as necessidades de analytics e todas as necessidades de segurança. Então, vou te dar um exemplo. Tem muita solução por aí que a conta de consumo de cloud, a continha no final do mês, ela acaba vindo muito alta, né? Você até paga uma mensalidade baixa pela solução, mas a conta de consumo de cloud acaba vindo alta. Uma das features que a Citrix coloca junto com isso, por exemplo, é desligar essa máquina quando não está sendo utilizada, né? Então, você desliga e liga quando for necessário. Então, lá no final, com certeza, você vai ter uma conta mais baixa. Isso é só um exemplo. Tecnicamente, vamos deixar para a próxima live. Eu não queria aqui dar spoiler, porque o Armando, que é o responsável técnico do CSP, está com esse discurso aí já bem na afiado, ponta da língua. Isso. Eu tenho vivido em projetos algumas coisas que impactam um pouco na experiência de usuário, aí falando do usuário final, como, por exemplo, a capacidade do protocolo do Citrix para otimização de banda mesmo, né? Então, o usuário que tem uma rede mais limitada, vamos assim dizer, com o Citrix ele acaba tendo uma experiência muito superior em relação às outras soluções. Uma outra questão que o Eduardo falou, que para mim também ela é muito importante, está ligado à equipe de TI em si, que é quem administra o ambiente, né? Então, a flexibilidade que o Citrix traz para você trabalhar com um grupo de usuários e, a partir desses perfis, você fazer a manutenção do ambiente, então, provisionar software, provisionar instalações, realizar updates, etc., ele já é muito mais maduro do que todas as outras soluções que a gente acaba conhecendo de mercado e tal, tá? Acho que tem outros benefícios, mas o que me vem à mente aí no primeiro momento são esses os principais, tá? Eu acho que compliance, administração, experiência do usuário, para mim são os principais pilares aí que a gente acaba vendo com a solução Citrix em si.
Legal. Então, eu vou trazer mais uma pergunta aqui para a gente lá da página de inscrição, tá? Dessa vez, quem traz a dúvida para a gente é o xará do Eduardo, aí, o Eduardo Almeida. E ele pergunta para a gente o seguinte: como será a adoção do Windows Virtual Desktop e como garantir a segurança para os dispositivos que vão acessar o ambiente corporativo? Obrigado pela pergunta. Acho que o principal ponto aí, você comentou da segurança, é que quando você está num ambiente virtualizado, num ambiente Citrix, você está apartado do seu ambiente local. Então já começa por aí. Você consegue trabalhar de uma forma segura, como se fosse aquela famosa o sandbox, né, que é a caixa de areia, né? Tudo que é algum risco para o seu ambiente, ele vai ser isolado. Por quê? Porque você está num ambiente seguro, você está na nuvem, você está virtualizado. Eu acredito que essa é uma dúvida muito pertinente, porque a gente tem a percepção de que o que está na minha mão e tal está mais seguro do que o que está fora, né? E acredito que essa é um dos grandes mitos assim que a gente acaba enxergando, porque, como a gente fala, a própria nuvem em si, ela já te dá um leque de segurança física e lógica muito grande, né? Então, você controla melhor a entrada e saída da rede, por exemplo, você tem uma flexibilidade infinita para ir isolando as camadas, né? Você tem um nível de segurança física no data center muito grande e tal. Mas concordo que o fato de eu estar usando um dispositivo qualquer para me logar nesse ambiente, né, aparentemente isso pode gerar uma vulnerabilidade aí, né? Se não fosse pelo fato de que esse é um dos pontos fortes do Citrix também, né? Ele mantém os ambientes de forma completamente isolada. Então, não é porque eu tenho um vírus na minha máquina local que esse vírus, por meio da minha conexão remota via portal Citrix, eu vou conseguir chegar na rede corporativa, né? Pelo contrário, ele isola completamente esse ambiente, fazendo com que o ambiente, né, a poluição de um lado não seja absorvida pelo outro de forma alguma, tá? Então, no modo geral, esse é o nosso entendimento técnico-comercial aí sobre o comportamento de usuário versus risco para o ambiente corporativo em si. Perfeito. A Débora faz uma pergunta para a gente, que é em relação a qual o impacto da virtualização para as empresas, né? E eu acho que dá para a gente até aprofundar um pouquinho mais, que é como que a virtualização impacta na prática a empresa de forma positiva, né? Com virtualização de sessão, como que isso consegue otimizar o uso de recurso computacional ali dentro de uma organização. Muito bom. Esse é um tema que a gente busca, né? Cada vez mais a gente fala de consciência e uso otimizado de recursos e tal. E acho que esse tema é bem interessante. Se a gente pegar na prática, né, cada computador ele tem um custo só para estar rodando, né? Então, vamos falar do sistema operacional. Se você tiver 10 computadores com Microsoft Windows, por exemplo, você tem um uso mínimo ali de CPU, memória, etc., só para rodar aquele sistema operacional, né? Você multiplica isso ali por 10 para você ter só o ecossistema funcional, tá? Quando você fala de trabalhar com virtualização de desktop e principalmente entra nessa camada, como a gente falou aqui, de virtualização de sessão, né, você está falando em melhor aproveitar o sistema operacional e, por sua vez, melhor aproveitar os recursos computacionais também, tá? Então, ao invés de você ter que alocar lá vários pentes de memória por notebook, por exemplo, você vai ter isso virtual alocado numa VM que, ao invés de suportar um usuário só, vai suportar ali uma dezena de usuários, tá? Então, naturalmente, o consumo de recurso computacional ele acaba sendo melhor alocado, vamos assim dizer, tá? Então, essa é um pouco da visão que eu tenho em relação à virtualização versus o uso efetivo, tá? A nuvem já tem essa perspectiva, né? A gente estuda e vê que, na média, um processador ele é usado em pico vai de 10% a 20%, 25%, né, da sua capacidade computacional. E quando a gente leva isso para a virtualização, a gente está falando de trabalhar com 75%, 90% do processador em média ali, tá? Então, a gente está levando ao máximo a capacidade de eficiência ali do uso daquele recurso, tá? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas sobre eficiência de uso e compartilhamento, essa
minha visão aí. E aí também, tentando complementar, tem a questão de você otimizar o uso de licenças. Por exemplo, universidades, né? Que você tem alunos pela manhã, tarde e noite. Nesse ambiente virtualizado, você não precisa pagar pelo usuário da manhã, pelo usuário da tarde, pelo usuário da noite. Você consegue colocar uma solução onde em cada horário você possa compartilhar esse tipo de licença. Então, a pergunta é interessante, acho que tem muitas formas da gente otimizar, trazer desempenho, trazer economias, um pouquinho de tudo que a gente falou até então, né? Perfeito. E a gente aqui, principalmente na Binário Cloud, fala muito sobre transformar a área de TI em um centro gerador de receita, né, e inovação para as empresas. Eu acho que, tendo isso em mente, né, eu queria trazer uma pergunta aqui que, basicamente, é como que eu mostro os ganhos do departamento de TI quando ele consegue trazer virtualização via software, via sessão, com desktop, o que ele consegue ter ali de ganho real, né? Tanto de benefício ali, como é que funciona essa contratação, né, por serviço, enfim, na prática, assim. Se você puder explicar um pouquinho para a gente, Luiz. Bom, se o Eduardo quiser começar e depois a gente complementa. Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante porque o CIO, o CSO, ele está cada vez mais saindo do hardware, do software, do dia a dia, da infraestrutura, para olhar o negócio, para ser estratégico, apoiar o CEO, o CFO e tudo mais. E aí ele começa a entender os benefícios de virtualizar, de terceirizar, de cobrar por SLA, enfim, de otimizar. Um ponto muito importante da solução que vai apoiar isso é a parte de analytics, né, que vai trazer, vai ajudar a que o ambiente esteja seguro, né, e aí tem um ganho fantástico da empresa não sofrer ataques cibernéticos, vai promover uma experiência melhor para o usuário, que foi isso que a gente comentou até então, pelo protocolo HDX da Citrix, pela utilização de outros tipos de links, por exemplo. Então, todo esse conjunto, né, de possibilidades, de benefícios e ferramentas que vai mostrar o ganho de você terceirizar, de você virtualizar. A gente falou até no começo, eu trouxe o tema, né, de transformação digital que a gente está vivendo. É muito interessante que até empresas que nasceram já na informática já estão passando por transformação. Então, você vê fabricantes de ERPs, por exemplo, hoje tendo que adaptar e construir sua versão web de softwares que já carrega aí seus 20 anos e tal. Então, quando a gente fala de um processo de transformação digital, de indústria 4.0, né, de tudo que a gente está vendo acontecer, implantação da evolução do BI para machine learning, uma série de coisas nesse sentido, a gente para pensar em quem que é o profissional, né, que tem mais vivência e condição de fazer a ponte entre o negócio, né, e essas tecnologias todas, porque é um oceano quase infinito aí de possibilidades. Ao meu ver, e pelo que a gente vive aqui, o profissional de TI ele tem sido a força motriz mesmo por trás de toda essa transformação. Ele está tendo, ao meu ver, uma oportunidade única, né, de fazer com que os negócios sejam extremamente mais lucrativos, extremamente mais performáticos, mais previsíveis, até eu diria. E é um cenário onde a gente está buscando, né, como empresa, como negócio, como mercado como um todo, né? Isso reflete em qualidade de vida, isso reflete em empresas mais saudáveis, né? E, ao meu ver, isso tudo só passa a ser possível a partir do momento que o TI ele sai lá de dentro da sala escura e gelada, né, e ele passa a ir para a camada ali de negócio. Tá? Então, na pergunta anterior, eu falei um pouco sobre você levar a gestão das coisas para a camada de software, tá? E aí entra a virtualização de desktop, de data center, de rede e tal, porque isso faz com que o dia a dia do TI seja muito mais leve.
seja muito mais confortável, vamos assim dizer. E isso faz com que essa energia antes gasta para manter um ambiente operacional possa ser alocada para o negócio. Tá? Então, ao meu ver, eu acho que a grande sacada de tudo que a gente oferece, de tudo que a gente traz como serviço para o mercado, incluindo aqui a entrega de desktop como serviço, é poder dar para o TI a oportunidade de ir para a camada de negócio e atuar ali onde antes nunca foi possível atuar. Tá? Então, essa é a minha visão sobre os benefícios da virtualização para o negócio, para o TI, e para o ecossistema empresarial como um todo. Perfeito. A gente está chegando ao final aqui já, eu vou trazer a minha última pergunta. Ela veio aqui no nosso chat, foi o Rafael que trouxe ela. E ele pergunta para a gente, uma empresa que trabalha com data center local, on-premises, ela pode contratar esse tipo de serviço também? A gente tem tanta opção de contratação on-premises como cloud. É lógico que a gente acaba fomentando mais a cloud para você também poder usufruir de todos os benefícios da solução da Citrix. Mas, enfim, disponível nas duas modalidades. Perfeito. É até legal essa pergunta do Rafael, porque a gente sabe que tem empresas que têm estrutura computacional ainda boa, né? E tem sempre essa coisa, roda uma parte aqui, uma parte fora, você faz um modelo híbrido, até para poder pensar em alta disponibilidade, recuperação de desastres e tal. Tá? Então, tecnicamente falando, é possível você fazer o deploy do ambiente, desde que a gente atenda requisitos técnicos ali de processador, memória, capacidade de disco, número de nodes, coisas nesse sentido. Aí, na camada de negócio, a gente fala que sim, também é possível. Tá? E acredito que a grande questão aí é entendermos expectativas versus infraestrutura disponível para a gente poder avaliar se isso vai gerar algum risco ou não para a operação. Tá? Por exemplo, quando a gente falou de nuvem, atrás eu citei, Tier 3, ISO 27001, alta disponibilidade, segurança física, escalabilidade infinita, uma série de coisas ali que às vezes pode ser crucial para que o projeto atinja o objetivo esperado. Tá? Eu acho que está muito mais numa questão ali de requisito de negócio versus o que você tem de ambiente, tá? Do que pode ou não pode, dá ou não dá para fazer. Então, a resposta sobre isso é conte com a gente, tá? Vamos conversar aí, pode chamar aqui nosso time da Binário, pode me chamar, e a gente vai entender aí onde é que você pretende chegar e com certeza vamos propor o melhor design de solução aí para você. Perfeito, pessoal. A gente está chegando ao fim aqui dessa live, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, e deixar já o convite para vocês, a gente vai ter mais uma live agendada aí com o Armando Rodrigues. Em breve vocês vão receber comunicação em relação a isso, então fiquem de olho nos seus e-mails, aí nas nossas redes sociais, para conferir a data e se inscrever nessa live também. E queria agradecer aí o Eduardo pela participação aqui. Muito obrigada hoje pelo teu tempo, viu, Edu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Aproveitem a próxima live com o Armando, que aí vocês vão poder brincar um pouquinho mais de bits e bytes. A nossa ideia aqui foi passar uma ideia mesmo de quem é a Citrix, do modelo CSP, essa parceria tão importante com a Binário, e contem com a gente. Obrigado por trazer a Citrix aqui com a gente nesse papo. Para a Binário Cloud, o orgulho é bastante grande ter vocês, ter também o distribuidor aí, a Citrix, sempre ajudando a gente a desenvolver parcerias. Luana, muito obrigado aí pelo convite, por ter sido convidado aí para estar trazendo a visão da Binário Cloud por essa nova solução. Agradeço e parabenizo pela moderação, foi muito bom o bate-papo e espero que em breve a gente esteja de volta aí uma nova conversa. Show de bola. Obrigada aí, Luiz, por mais uma live junto e até a próxima, pessoal.